Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Eu queria mandar um abraço especial para o pessoal do Rocha Opções. Um assinante nosso, João, ah, compartilhou lá um conteúdo que a gente fez aqui e, pelo que ele disse, o pessoal gostou muito, apreciou, tal. Algumas pessoas estiveram no canal, vieram dar uma olhadinha. Agradeço pela presença de vocês. Quem se interessar, por favor, assine aí o canal. É sempre mais gente para participar, é sempre mais conteúdo para a gente produzir, sempre ajuda bastante. Então, um abraço para todos vocês aí do Rocha Opções. O que eu vou falar nesse vídeo aqui? Eu vou complementar o vídeo que soltou hoje mais cedo. Tá? O vídeo falava sobre viver de trade e tudo isso. E eu vejo que muita gente está tentando ganhar grana fazendo venda a descoberto de call e também venda a descoberto de put. Mas a venda de put ela tem outro patamar. É diferente disso que eu vou falar. Também é muito, muito arriscado, mas é diferente disso que eu vou falar aqui. Toda vez que você operar no mercado e houver margem, houver chamada de margem e garantia, tem um detalhe que a maior parte das pessoas ignora. Que o dinheiro que você tem na corretora e que você eventualmente ofereceu de margem, ou CDB, ou ouro, ou sei lá o que você ofereceu de garantia, ele não é o limite do que você pode perder. Então vamos botar aqui num exemplo muito comum que as pessoas fazem, que é botar um pouquinho de dinheiro para operar o índice ou o dólar. Né? Esse aqui foi o dólar outro dia, nos 15 minutos. Tá? Esse aqui é o dólar futuro, mas eu quero ver o WDO FUT, que é o mini. O futuro não apresentou o mesmo gap, mas o mini apresentou. Este aqui foi o movimento que aconteceu, foi na quinta-feira com uma liberação de uma notícia no meio do pregão, mas isso aconteceu aqui? Aconteceu, mas isso também acontece em inúmeras outras vezes, tá? Não foi só nesse evento aqui. Quem está no mercado há muitos anos, como eu, infelizmente já passou por isso várias vezes. Eu, por exemplo, estava operando nessa hora. Para minha sorte, eu estava operando para o lado certo. Mas foi sorte. Porque não era esperado um movimento como esse, claro que não. Ninguém espera, ninguém antecipa um movimento desse. Quem disser que antecipa é mentiroso, tá? Simplesmente está mentindo. Não, ninguém sabe o que vai acontecer na hora que sai uma notícia, nem se fosse Banco Central, você muitas vezes espera uma movimentação como essa. Mas vamos supor então que o sujeito estava operando aqui com 5 contratos de mini dólar, né? E ele tem na corretora R$ 1.500. Ora, ele pode operar os 5 contratos? Pode. A garantia é em torno de R$ 150. Ele bota aí 5, dá R$ 750. Ele tem 1.500, mais que o suficiente para ele ficar lá. Mas o que acontece? O cara geralmente bota pouco dinheiro, porque muita gente pensa o seguinte: eu vou botar pouco, que se der uma zebra qualquer, o máximo que eu posso perder é aquilo ali e estamos resolvidos, né? Não, não é verdade. Isso é um equívoco grave que as pessoas têm e só descobrem que isso aí é um equívoco grave depois. O dinheiro que você bota na garantia como margem ou como garantia, ele é apenas isso, uma margem, uma garantia. É como se você assinasse um contrato com a B3, e é exatamente isso que você faz, um contrato com a B3, dizendo que você vai botar lá uma garantiazinha, mas que se o pepino der, o bicho descambar, o seu patrimônio entra na jogada. E isso está escrito. Se você for buscar isso por escrito nos contratos, porque existem contratos, são digitais, mas são contratos, tem na corretora e tem a referência do que o mercado faz. O seu patrimônio entra na jogada. Nesse caso específico que eu botei, são só 5 contratos. E aqui deu 75 pontos de gap, fora a movimentação que aconteceu aqui extremamente rápido. Foi muito, muito rápido, galera. Em 1 minuto isso aqui subiu mais uns 20 pontos. Mais ou menos isso, 15, 20 pontos por aí. Ou seja, o cara que estava operando aqui, vendido, tá? Ele pode ter tomado aqui 80, 90 pontos de stop. Se ele for fazer essa conta, vamos dizer que ele tenha tomado 80 pontos de stop com 5 contratos. São 80 vezes 5 vezes 10. Ele tomou R$ 4.000 de prejuízo. Muitas vezes o que vai acontecer é que a corretora vai te zerar antes de chegar nisso. Se esse movimento tivesse sido um movimento lento, a corretora ia te zerar antes de chegar nisso. Vamos dizer, você tinha lá R$ 2.000 na corretora. Antes de chegar nos 4.000, óbvio que eles vão te zerar. Então, o risco, automaticamente, existe uma programação,
um programa de risco na corretora que quando chega mais ou menos em torno de 60 a 70% do que você tem na corretora e o troço andou contra, eles te zeram. Compulsoriamente eles te zeram. Aonde tiver. Então é um outro detalhe. Às vezes você vai tomar uma violinada, o preço. Vamos dizer que o cara tivesse comprado aqui. O preço andou para cá, a corretora te zera, depois o troço anda e você fica pé da vida falando, porra, os caras me zeraram. Zeraram por causa do risco. Acontece que nem sempre o risco funciona. E nas cláusulas pequenas está escrito lá que se a corretora não te zerar, ela é isenta de risco. Ela é isenta de risco, não, de responsabilidade. Tá? Então, se ela te zerar, ela fez o que ela tinha que fazer. Se ela não te zerar, a culpa é tua. Então você não pode contar com que o risco vai te zerar. O controle de risco da corretora vai te zerar e ele vai fazer esse papel para você. Isso não pode ser uma coisa que você conte com ela, porque se falhar você se lasca. E não adianta tentar recorrer, porque a corretora está garantida pelo contrato. Então, em uma movimentação como essa aqui, o cara, vamos dizer, ele tinha 2 mil na corretora, tomou 4 mil de prejuízo. O troço vai ser encerrado aqui em cima em algum momento, tá? Sim, mas não de imediato, não vai ser nos 2 mil que ele tinha. Ele vai estar lá nos 4 mil, talvez até mais, dependendo da movimentação, e às vezes muito rápido. O Banco Central, então, quando intervém, às vezes dá uma movimentação tão violentamente rápida, não tem o gap, mas tem uma movimentação muito rápida, e não dá tempo do troço acontecer, e a pessoa entra num prejuízo financeiro muito grande. Em suma, aí o que a corretora vai fazer nesse dia? Ela vai te ligar e falar assim, ó, você tem, geralmente eles te dão 72 horas para você depositar o dinheiro. Você tem 72 horas para depositar o dinheiro. Se você não fizer isso em 72 horas, eles não vão te ficar te ligando, falar, ó, deposita aí, bonitão, por favor, bota a graninha pra gente, né? Não. Eles têm isso aqui gera o que chamam um papagaio, né, na linguagem popular. Eles podem emitir diretamente, imediatamente, um papagaio para te cobrar na praça. Eles, te bloqueiam na B3, né? Negativa teu nome na B3. Eu não tenho certeza se essa negativação da B3 reflete em outros lugares, como o SPC, sabe? Que te impede de ter crédito e para todo lado. Eu não tenho essa certeza. Eu procurei, mas não achei, até porque não é uma coisa assim tão comum. O pessoal geralmente paga, né? E eu não tenho certeza se isso acontece. Mas pode ser que aconteça, né? Não vamos dizer que não acontece, porque eu não tenho certeza se acontece ou não. Mas de qualquer forma, na B3 você fica negativado. Você não pode operar absolutamente nada, em corretora nenhuma. Não é só na que você está. É em nenhuma. E aí você fica travado até você poder pagar isso. E eventualmente eles vão te cobrar na justiça. Nesse exemplo que eu falei, são só R$ 2.000. O cara pega emprestado com alguém, vai lá, paga e estamos resolvido. Mas existem casos em que não vai ser assim, tá? Então, todas as vezes em que você estiver operando, especialmente quando for alavancado e houver exigência de margem, isso serve para termo, venda a descoberto de ações, venda de call a descoberto ou qualquer estrutura de opções em que a perna de venda de call seja maior do que aquela que cobre. Então, você vai montar, às vezes, uma perna, uma estrutura, como, por exemplo, uma... Cara, agora falhou o nome. Oh, meu Deus. Ô, pô, cérebro, funciona, meu filho. Vamos lá. Eu sei que já é sábado de noite aqui pra mim, mas o cérebro podia funcionar. Pera aí que eu vou tentar lembrar que eu não consigo lembrar o nome. Lembrei! Uma Rachel Spread, por exemplo, em que o número de opções vendidas na call é maior do que o número de opções compradas. Então há uma descoberta ali. Isso chama margem. De uma forma geral, a quantidade é de 1,5 ou 2. O pessoal geralmente não passa disso. Mas até 3 funciona. Muitas vezes o cara bota 3. Só que, como é uma estrutura que você muitas vezes recebe grana para fazer, dependendo do que você esteja montando, se é ratio spread ou um back ratio spread, dependendo da estrutura, você pode ter crédito. O cara às vezes soca mesmo. Tá? E aí sai para 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos e monta aquilo. O troço vai dando errado e ele conta que o risco vai zerar, mas não zera. Não zera. E aí você está lascado. Tá? Que tipo de patrimônio que eu estou falando que pode entrar na jogada? Teu carro, tua casa, tua conta bancária, casa de campo, essas coisas todas. Lancha, barco, né? Qualquer um que tenha esse tipo de coisa, a grana entra aí, entra no rodo. Então, muito cuidado.
Esse recado é especialmente indicado para o pessoal que faz venda a descoberto de call. Cara, eu sei que é muito tentador operar call a descoberto. Eu compreendo, eu também sinto isso. Tá? Eu já tive isso também, eu já vi acontecer. Eu já falei isso algumas vezes, eu já operei num grupo de pessoas, nós éramos um grupo razoavelmente grande de pessoas operando opções. E tinha gente muito bem sucedida nesse grupo, estava indo muito, muito bem, e uma das coisas que eles faziam era venda de call a descoberta a Petro. Como a Petro é geralmente muito estável, né? Então ela funciona razoavelmente bem para isso. E o cara foi fazendo aquilo, foi fazendo e ganhava, rapaz, mas ganhava uma grana, tá? Ganhava uma grana. E aqui, quer dizer, o cara fazia e todo mundo, né, nós ali olhando, babando, falando, porra, o cara tá ganhando esse dinheiro todo mês, na maior moleza, porque você vende e não tem que fazer nada, você fica ali acompanhando. De vez em quando ele tinha um prejuízozinho, né? Pá, mas aí ele administrava, segurava a onda e tal, e, porra, no geral ele ia ganhando muita grana, muita grana. Até, cara, que deu um movimento no mercado violento. O cara perdeu tudo. Tudo. Eu tô falando, é tudo mesmo. O cara perdeu tudo, tá? Isso acontece. Não é o mais comum. O problema é que você pode acertar 999 vezes. Se na milésima acontecer um troço desses, você quebra e você perde tudo que você ganhou nas outras. Fora a tua saúde. Esse cara, por exemplo, ele parou de operar, eu sei, até onde eu sei, nunca mais voltou. Ele perdeu, ele ficou, o imóvel que ele vivia era dele, era imóvel de família, só tinha aquele, então não puderam tomar, não puderam penhorar, mas penhoraram o resto todo. Carro, tudo esse negócio, penhoraram tudo. Então, por favor, acreditem, isso acontece. Isso acontece. Infelizmente não é muito divulgado, porque divulgam quando o cara ganha 1 milhão, né? Um tempo atrás eu vi um cara que estava operando um pozinho, conhecido também, e ele literalmente ganhou 1 milhão de reais com aquela tragédia que teve da Vale, quando rompeu aquela barragem. Ele estava operando pozinho e tal, carregado no pozinho, porque ele já tinha tomado prejuízo uma vez com o troço da Vale, e ele falou, nunca mais vai me acontecer. E aí ele operava o pozinho comprado, pum, deu, ele ganhou 1 milhão de reais. Isso foi divulgado. Aí todo mundo ficou sabendo, né, que ele ganhou 1 milhão de reais. Aí, né, todo mundo fica feliz. Mas o outro lado, quando o cara perde 1 milhão de reais numa operação como essa, aí ninguém fala nada, não. E não é divulgado, não fala, o cara desaparece no limbo e as pessoas acham que isso não acontece. Acontece. Se você ficar tempo suficiente no mercado de opções, se você começar a ver as operações que as pessoas vão montando, isso acontece, galera. Muito, tá? Procurem ouvir o que o professor Su, por exemplo, fala. Ele mesmo fala, olha, se eu não tivesse saído quando ele fazia uma série de operações, tal, teve um tempo quando ele falou, bom, atingi minha meta financeira, que era o que ele queria, ele pum, parou, pegou o dinheiro, tirou e começou a operar só muito levezinho com pouco dinheiro. E ele falou, se eu tivesse continuado eu tinha quebrado. Por quê? A alavancagem. Tá? Do grupo que ele operava, também parece que uma boa quantidade quebrou, uma boa quantidade de pessoas quebrou também. Por quê? A alavancagem. O grande problema de opções não são as opções. Opções são instrumentos sensacionais para a gente operar. Assim como o índice, assim como o dólar. São instrumentos sensacionais. O problema é o olho grande, é a ganância do trader. O cara vem aqui para operar o dólar e o cara tem, vamos dizer, quanto que o cara tem? Vamos dizer que o cara tenha, sei lá, o cara tem patrimônio dele, assim, patrimônio não, na bolsa, né? Ele tem 100 mil reais. Aí o cara vem aqui e mete, vamos dizer, 10 contratos de dólar. Quanto você representa? Representa 500 mil reais. 500 mil reais. No dia a dia, você fala, operar 10 contratos de dólar não é nada, todo mundo opera. Só que você está operando 500 mil reais. Se ganhar, você ganha uma proporção de 500 mil reais. Se perder, você perde uma proporção de 500 mil reais. E isso eu estou falando só de 10 contratos. Você vai ver gente operando 10, 15, 20, 25, 30, 50. Com uma margenzinha, o cara tem na corretora lá uma merreca. E ele não tem esse patrimônio. Você vai ver gente operando opções da mesma forma, extremamente alavancado. O cara socando. Todas as operações do cara começam com 10 quilos. Dali para cima. Cuidado, extremo cuidado com isso. Opere leve, opere
pouco, opere pouco em sentido de quantidade. Faça muitas pequenas operações. Ao invés de uma grande, tentando acertar o jackpot, tentando acertar, porra, agora eu vou meter o pé na jaca e ganhar um dinheirão. Evita esse pensamento. Esse pensamento é o que te leva pro buraco. Pense em fazer o seguinte: vou fazer, nem que seja assim, 30 operações diferentes, mas todas elas pequenininhas. Se der pau aqui, eu perco R$ 100 numa, 80 na outra, 150 na outra. Se eu ganhar, também ganho só R$ 80 numa, 30 na outra. Diversifica, espalha isso. Você não tem só Petro para operar, você pode operar Petro, Vale, BBAS, Bova, YouTube, BBDC. Você tem aí uma opção de coisa que você pode fazer. Diversifica, espalha as tuas operações. Começa a operar 500, 300, 200, 800. Não passe de 1.000. Não passe de 1.000 opções. Tá? Opere assim. Quando vier para o dólar, opere um contrato, 2 contratos. Não passe disso. Vai para o índice, um contrato, 2, talvez 5. Não passe disso. Porque é na ganância que o pessoal se arrebenta. E arrebenta para valer. Tá? Eu tenho, como todo mundo aqui do canal sabe, eu tenho 14 anos de mercado. Nesses 14 anos, o que eu já vi de gente quebrar, gente boa, gente com competência. Você fala assim, o cara era incompetente, o cara era burro, o cara não sabia o que estava fazendo. Não, o cara é bom. O cara sabe o que você fala, porra, o cara sabe fazer, os setups do cara é bom, o cara sabe operar. Mas a ganância, rapaz, vai aumentando, o cara começa a ver que o troço tá bom, e ele começa a ganhar, ganhar, ganhar. Daqui a pouco o cara estoura. E estoura e some. E some no limbo, o cara desaparece no limbo. Eu já vi isso acontecer. Cara, eu não sei te dizer, centenas, talvez milhares de vezes. Não acredita em mim? Vai no canal do Palex, pergunta pra ele se ele não viu. Vai no canal do Sul, pergunta pra ele, pergunta pro Roxo, tá? Pergunta pro Vlad, pergunta pro Stormer. Pessoas que estão no mercado há muitos e muitos anos. Pessoas que estão e continuam. Ora, pergunta lá pro Baster. Baster tem o livro. O Baster quebrou 3 vezes, rapaz. 3 vezes. Não é isso, porra, não tem saúde que aguente um troço desse. Tá? Quebrou porque ele não sabe? Não, o cara sabe pra cacete, o cara manja muito, 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 muito. Mas a ganância, ele mesmo fala, ganância. Pô, deixei o olho grande crescer. Tal. Se você for lá ouvir o que eu quero ter pra dizer, ele vai repetir isso dezenas de vezes. Acreditem em quem está no mercado há muito tempo. Não é conto do vigário, não é a gente tentando te atrapalhar e falar, estamos tentando te tirar da riqueza. Não, não é isso. Eu quero mais é que você fique muito rico, cara. Muito, muito rico. Se possível, pode doar um Pix para mim que eu estou aceitando. Tá? Guaranis paraguaios, estou aceitando aqueles dinheiros da Venezuela, aceito euro, dólar, ó, qualquer coisa em espécie, pode ser também, ó, frango, arroz, estou aceitando qualquer coisa. Então, se você ficar rico, não tem problema, vem aqui e doa pra gente. Qualquer uma merreca, estamos aceitando. Eu não quero atrapalhar a sua riqueza. Eu, pelo contrário, eu quero que você fique muito, muito rico. O único caminho para isso é o longo prazo e a modéstia nas operações. Se você se deixar levar pela ganância e pelo olho grande, seu futuro não vai ser bom, não vai ser longo e vai ser o que é o mais constante do mercado. Perder dinheiro. Em vez de ganhar, o cara vem aqui e perde. Tá bem? Muita atenção em tudo quanto é tipo de operação que exija margem. Pediu margem, pediu garantia, saiba que a tua situação ali é frágil. Frágil porque o seu patrimônio pode entrar na jogada independente do que você tenha na corretora. Tá bom? Tá aí o recado. Novamente agradeço ao João por ter falado com o pessoal lá do Rocha Opções e ao pessoal do Rocha Opções que por acaso deu uma passada aqui. E se tiverem gostado, deixa um likezinho aí, assinem o canal, bem-vindos, e nós falamos muito sobre qualquer assunto que vocês tenham interesse. Grande abraço para todo mundo, até um próximo vídeo, bye bye, tchau!